Sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula de circuitos elétricos. Elementos de circuito. Então, à esquerda nós temos uma fonte de tensão e à direita nós temos uma fonte de corrente. Ambas as fontes são fontes independentes. Então, a diferença de potencial nos terminais da fonte de tensão é Vs independentemente da carga acoplada. Assim como a corrente fornecida pela fonte à direita é IS independentemente da carga acoplada. Então, tratam-se de fontes independentes. E agora sim, para diferenciar das fontes independentes, cujo símbolo é um círculo, nós temos aqui as fontes dependentes com um símbolo diferente. Então, a fonte de tensão Vs é uma fonte dependente e depende de um potencial Vx, que pode ser o potencial em um determinado ponto do circuito. Então, Vs é igual a uma constante multiplicada por Vx. E a fonte de corrente dependente, IS, ela é igual a uma constante multiplicada por Vx. Então, ela depende de um potencial em um determinado ponto do circuito. E esse potencial é multiplicado por uma constante. Então, nós temos fontes independentes à esquerda e fontes dependentes à direita, com as suas respectivas simbologias. E aqui nós temos um resistor. Então, na disciplina de circuitos elétricos 1, nós vamos estudar somente circuitos resistivos. Então, nós teremos somente como elemento de circuito, elemento passivo, somente o resistor. E quando se tem circuitos resistivos, nós temos essa equação que se chama lei de Ohm. Então, o que é que diz a lei de Ohm? A diferença de potencial nos terminais do resistor, VR, é igual ao valor da resistência multiplicada pela corrente que circula por ela. Vamos aqui a um circuito elétrico elementar. E para a gente entender melhor o que eu vou explicar, eu vou trazer esse circuito aqui para um outro ambiente. Essa fonte de alimentação, se eu for pensar em termos de fluxo de cargas elétricas, o fluxo de cargas elétricas, ela é do terminal negativo para o terminal positivo através do circuito, como eu estou aqui assinalando. Isso é o que a gente chama de sentido real circuito. Esse é o sentido real para a corrente. Porém, a gente analisa os circuitos elétricos considerando o sentido convencional, que seria o sentido das cargas elétricas positivas, e o sentido é esse. Essa informação a respeito do sentido real, ela é somente a título informativo, porque, na verdade, em análise de circuitos elétricos, nós adotamos o sentido convencional. E o sentido convencional é o sentido da corrente que está assinalada no circuito. Então, a corrente ela vai fluir do terminal de maior potencial da fonte através do circuito. Ela flui através do circuito, fechando o circuito no terminal de menor potencial. E aqui outra informação importante. Quem flui através do circuito é a corrente. A corrente é quem flui através do circuito. A diferença de potencial ela existe de um ponto em relação ao outro. Então, como esses dois elementos de circuito aqui, fonte de alimentação e resistor, estão em paralelo, o potencial nesse ponto aqui é igual ao potencial nesse ponto aqui. E o potencial nesse ponto aqui é igual ao potencial neste ponto. Então, eu vou colocar minha referência nesse ponto aqui. Então, essa simbologia aqui indica a referência do meu circuito. Indica
o meu potencial 0 volt. Ok? Então aqui eu tenho qual o potencial nesse ponto? Como aqui é a minha referência, o potencial desse ponto em relação a esse ponto é 0. Se eu agora percorrer o circuito no sentido horário, eu tenho aqui uma elevação de tensão de tal forma que o potencial nesse ponto é igual a 50 volts. 50 volts. Em relação a este ponto aqui, que é a nossa referência. Então é muito comum colocar a referência do circuito no terminal negativo da fonte, principalmente em um circuito simples como esse, em que eu tenho apenas uma fonte e um resistor. Isso não quer dizer que eu sempre devo colocar a referência nesse ponto. Eu posso colocar a referência do meu circuito onde eu quiser, né? Então, o local que eu vou colocar a referência é uma escolha minha, mas é muito mais conveniente colocá-la no ponto de menor potencial. E o ponto de menor potencial aqui nesse circuito é o negativo da fonte. Logo, eu colocando a minha referência no ponto de menor potencial, os demais potenciais do circuito, eles serão positivos. Nada me impede de colocar a minha referência, por exemplo, nesse ponto aqui. Então, eu poderia colocar minha referência nesse ponto aqui. Então, se eu colocasse a minha referência nesse ponto aqui, eu teria 0 volts. Então, o potencial aqui seria 0 volts. E nesse ponto aqui? Bem, daqui para cá eu tenho uma queda de tensão. De quanto? 50 volts. Então, se ali é 0 e eu tive uma queda, o potencial aqui é menos 50 volts. Ok? Então, ao invés de trabalhar com potenciais negativos, que faz menos sentido para a gente, é interessante trazer a referência para esse ponto aqui e trabalhar com potenciais positivos ao longo do meu circuito. Então, só para enfatizar, o potencial, a diferença de potencial, a tensão, ela existe de um ponto em relação a outro. Ela não se desloca ao longo do circuito, ela existe. E é essa diferença de potencial que permite o fluxo de cargas elétricas. No caso aqui, as cargas elétricas, nós vimos que ela flui do negativo, mas a gente adota o sentido convencional, que seria o fluxo de cargas elétricas positivo. Então, quem flui através do circuito é a corrente, o potencial, ele existe. Então, uma analogia que eu sempre costumo fazer é, por exemplo, imagine que eu tenho aqui uma bola nesse penhasco. Então, essa diferença de potencial gravitacional seria o equivalente à diferença de potencial elétrico. Então, como existe essa diferença de potencial gravitacional desse ponto aqui em relação a esse ponto aqui, essa bola ela pode rolar morro abaixo e se deslocar desse ponto até este ponto. Considerando que esse aqui é o menor potencial, ou seja, esse aqui é o solo, esse potencial aqui não existe variação, aqui tem uma elevação, mas desconsiderem, suponham que isso aqui é uma linha reta. Então, a ausência de diferença de potencial gravitacional faz com que esse corpo aqui ele permaneça aqui de forma indefinida, né? Então, se nenhum agente externo atuar, vento ou qualquer outra coisa, esse corpo aqui ele vai permanecer aqui onde ele está, vai permanecer parado. Então, eu faço essa analogia que é com o circuito elétrico, né? A presença da diferença de potencial gravitacional, ou seja, a diferença de potencial gravitacional existe de um ponto em relação ao outro, permite que um corpo se desloque de um ponto de maior potencial gravitacional para um ponto de menor potencial gravitacional. Então aqui é a mesma coisa. A presença de uma diferença de potencial elétrico faz com que a corrente elétrica flua através do meu circuito, de forma
ela fluir nesse sentido, do ponto de maior potencial para o ponto de menor potencial. Então esse circuito é um circuito bem elementar que serviu para a gente fixar esses conceitos. Conceito de diferença de potencial, conceito de corrente elétrica, conceito de referencial, né? Potência em um resistor. Então a potência em um resistor, de acordo com a lei de Ohm, é I2R ao quadrado. E se eu utilizar a própria lei de Ohm, eu posso substituí-la aqui e obter outras equações, né? Potência também é V ao quadrado dividido por R, onde V é a diferença de potencial nos terminais do resistor, e claro, I, que aparece na primeira e na terceira equação, é a corrente que circula pelo resistor. Então, posso calcular a potência em um resistor utilizando uma das três equações. Potência é igual a I2R, mas também é igual a V, a R ao quadrado sobre R, e também é igual a VR multiplicado por I. E agora, para finalizar essa videoaula, vamos a um exercício. A queda de tensão sobre o resistor R4 é igual a 500 volts. Determine a potência total fornecida pela fonte e a potência dissipada em cada resistor. Depois simule o circuito abaixo para comparar o resultado analítico com o simulado. Então, estou falando aqui em simulação. Então, eu sugiro que o aluno procure o site da Analog Device e faça o download do simulador gratuito LT Spice. Inclusive, esse esquemático aqui, esse desenho desse circuito foi feito no LT Spice. Então, esse simulador ele é gratuito e ele é muito bom. É um simulador muito bom. De tal forma que vocês podem fazer a simulação dos circuitos e comparar, por exemplo, o resultado analítico com o resultado simulado, com o que fornece a simulação para o circuito. Então, aqui nós temos um circuito com uma fonte de corrente independente, cuja corrente é 0,1 ampere, e temos aqui uma rede de resistores que é a carga para esse circuito. E a pergunta é a potência total fornecida pela fonte e a potência dissipada em cada resistor. Então vamos resolver de forma analítica e posteriormente o aluno vai realizar a simulação para conferir o resultado analítico com o resultado da simulação. Então o problema diz que a queda de tensão no resistor R4 é igual a 500 volts. Então, com essa informação em mãos, eu posso utilizar aqui a lei de Ohm e determinar quem é a corrente no resistor R4. Então, dividindo a tensão pela resistência, 500 por 15K, eu determino a corrente, que é 33,33 mA, e calculo a potência no resistor R4, que eu posso multiplicar aqui a tensão de 500 volts pela corrente. Logo, eu tenho uma potência de 16,63 watts. Então, na próxima videoaula, nós vamos aprender a lei de Kirchhoff, que diz que o somatório das correntes em um nó é igual a zero. Então, nós temos esse nó aqui, inferior do circuito, onde está a referência. Então, vejam esse triângulo aí de cabeça para baixo, é a referência do meu circuito. Então, esse nó aqui, ele está recebendo a corrente do resistor, a corrente que circula pelo resistor R4, mais a corrente que circula no resistor R5, e a soma dessas duas correntes, IR4 mais IR5, tem que ser igual à corrente da fonte, que é 0,1. Logo, a partir da equação IR4 mais IR5 igual a 0,1, eu posso chegar na equação que diz o seguinte: IR5 é igual a 0,1 menos IR4. E eu conheço a corrente da fonte e agora acabei de calcular a corrente IR4, que é 33,33 mA. Logo, eu posso determinar quem é a corrente no resistor R5 e, consequentemente, a sua potência. Então, a corrente aqui no resistor R5 é 66,67 mA, e eu posso utilizar a equação I ao quadrado multiplicado por R para determinar a potência no resistor R5. Bem, uma vez que eu conheço a corrente no resistor e o valor da sua resistência, que é 7,5K,
eu também determino a diferença de potencial no resistor R5. Então, multiplicando o IR5 por 7,5K, eu determino que a diferença de potencial nos terminais do resistor R5 é igual a 500 volts. Ora, se eu tenho a diferença de potencial em R4, dado pelo problema, igual a 500 volts, e acabei de calcular que a diferença de potencial no resistor R5 também é igual a 500 volts, eu tenho que o potencial nas duas extremidades do resistor R2 é 500 volts. Então, a diferença de potencial é zero. Né? Então, se o potencial em uma extremidade de R2 é 500 volts, que foi dado no problema, e acabamos de calcular que o potencial na outra extremidade de R2 também é 500 volts, a diferença de 500 menos 500 é zero. Se não existe diferença de potencial em um resistor, também não existe corrente. Então, IR2 vai ser igual a zero. Logo, a partir desse dado, eu sei que a corrente no resistor R1 vai ser exatamente igual à corrente no resistor R5 e que a corrente no resistor R4 vai ser exatamente igual à corrente no resistor R3. Logo, IR1 vai ser 66,67 mA e a potência 22,445 watts. E a corrente no resistor IR3, que é igual à corrente no resistor R4, vai ser 33,33 mA, o que faz com que a potência dissipada no resistor R3 seja 11,089 watts. Então, vou deixar para o aluno a simulação para ele comparar os resultados analíticos com os resultados simulados. Então, agradeço a todos que assistiram essa videoaula e até a próxima.